Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui e dessa feita faremos uma rápida exposição bíblica no livro do profeta Miqueias, um dos profetas menores. E a expressão profeta menor ou menores não está falando da estatura desses profetas, mas do conteúdo de sua mensagem, tamanho do seu livro. São grandes mensagens em pequenos livros. E nós iremos trabalhar com a seguinte temática: a mensagem de Miqueias é uma realidade dos nossos dias que estamos vivendo no Brasil. Nós veremos aqui. E nós iremos também apontar e falar sobre 8 denúncias que o profeta irá fazer daquilo que estava acontecendo nos seus dias. E nós veremos que parece que Miqueias estava relatando a realidade dos dias odiernos, os dias que estamos vivendo aqui na nossa nação. Mas antes de nós iniciarmos e falarmos dessas denúncias, dessas 8 denúncias, eu gostaria de fundamentar essa exposição no capítulo 6, versículos de 1 a 5. O capítulo 6, versículos de 1 a 5, aonde Deus convoca a nação para um tribunal. A nação é réu, o povo de Judá e o povo de Samaria, porque ele profetiza tanto para o reino do norte como para o reino do sul. Nós veremos aqui quando eu dar uma pincelada rápida na introdução. Então, no capítulo 6, versículos de 1 a 5, Deus convoca a nação para o tribunal. Nos versículos 6 a 8, Deus exige do povo arrependimento. Deus quer do povo arrependimento. Deus não quer falsos cultos, falsos sacrifícios. Olha, eu vou para o culto, adoro a Deus, mas maltrato o meu irmão, cometo injustiça, cometo idolatria, prostituição, mas se eu for no culto eu estou salvo. Deus, negativo. Eu não quero sacrifícios. Eu não quero cultos. Eu quero arrependimento. Eu quero quebrantamento. Eu quero confissão de pecado. Versículos 6 a 8. E nos versículos 9 a 16 do capítulo 6, Deus fala para o povo que as suas injustiças terá castigo. As suas injustiças terá castigo. Deus irá castigar se o povo não se arrepender. Então nós iremos fundamentar no capítulo 6, versículos de 1 a 5. Deus chama o povo para o tribunal, essa exposição, mas eu só vou dar uma pincelada e ler no final da exposição, tá? No final da exposição. Se você for para o capítulo 1, versículo 1, nós teremos Deus falando por meio de Miqueias, e ele traz aqui, tá, o seu contexto histórico, que nós veremos rapidamente. O texto fala assim: palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor, não é palavra de Miqueias, porque o profeta não falava aquilo que ele queria, ele não manipulava as palavras, ele falava aquilo que Deus queria. Então é a palavra do Senhor por meio dele. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria, reino do norte, e Jerusalém, reino do sul. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Para você entender reino do norte, reino do sul, leia 1 Reis, capítulo 11 e capítulo 12. 1 Reis, capítulo 11. Salomão está no final do seu reinado. E Deus adverte ele, porque ele está apostatado, desviado, se tornou idólatra, começou a adorar vários deuses, está totalmente afastado de Deus. E Deus adverte ele, por causa dos seus pecados, porque Salomão não foi tão bom assim não, gente. Salomão foi bom, começou a governar bem no começo do seu reinado, mas ele fez muito mal ao povo. Como Elias? Cobrando altos impostos para custear as suas obras faraônicas, que não foi só o templo que ele construiu, foi outras obras. E para pagar essas obras, ele começou a cobrar altos impostos. E o povo estava enforcado. Tanto que quando ele morre,
o seu filho Roboão assume, as 12 tribos se reúnem e pede para Roboão aliviar a carga, aliviar os impostos. Se você aliviar os impostos que o teu pai colocou sobre nós, nós iremos te servir. Mas ali já havia uma palavra de Deus, porque no capítulo 11 Deus falou, quando Salomão estava vivo ainda, que iria dividir o reino. Eu não vou dividir nos teus dias, por causa do amor que eu tenho por Davi. Mas quando você morrer, quando você fechar os olhos, quando você for para a tumba, nos dias do teu filho, eu vou dividir o reino. E o capítulo 12, 1 Reis, mostra isso. O reino é dividido. 10 tribos seguem Jeroboão, formando o reino do norte, capital Samaria. E ali teve 8 dinastias diferentes. O reino do norte durou 209 anos. E a começar com Jeroboão I, nenhum deles, desses 19 reis, nenhum deles serviram ao Senhor. Todos foram pagãos, todos foram idólatras e adoraram vários deuses, várias divindades. No Reino do Sul, 2 tribos. Reino do Sul, 2 tribos. Tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Aonde a capital Jerusalém, aonde ficava o templo. E no Reino do Sul, passou ali pelo trono 20 reis. E desses 20 reis, nós podemos considerar 8 como bons. Você pega Ezequias, que ele cita aqui. Você tem Josias. Você tem Asa. Você tem Joás. Você tem Josafá. Reis piedosos. E o Reino do Sul durou um pouquinho mais, 300 e poucos anos, devido à piedade desses homens. E a mensagem de Miqueias é tanto para o reino do norte, Samaria, como o reino do sul. Ele é o profeta de ambos os reinos. Ambos os reinos. Isso aqui é interessante. Você pega Amós, ele só profetizou para o reino do norte. Você pega Oséias também, ele profetiza para o reino do norte. Enfim, Jeremias, ele fala e profetiza contra, principalmente, para o reino do sul. Isaías também. E por aí vai. Então, o nome Miqueias, vamos aqui para a rápida introdução, significa quem é como Jeová, porque todos os nomes que terminam com Iá, Miqueias, Elias, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, termina com Iá. Iá é o nome do Senhor, de Yavé, do Adonai, de Javé, Yavé ou Javé. Então, o nome dele significa quem é como o Senhor, quem é como Jeová. Moresete era o local do seu nascimento. Tá? Era uma pequena vila que ficava a 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E ele foi contemporâneo de Isaías, Amós e Oséias, profeta Oséias. E os reis que governaram no norte, porque aqui no capítulo 1, versículo 1, só traz 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias. Acás era pai de Ezequias. Esses 3 reis governaram no Reino do Sul, capital Jerusalém. Mas ele não fala dos reis que governaram o norte. Então, no seu ministério, passaram pelo trono de Judá, Jotão, Acás e Ezequias. Mas no reino do norte, passaram ali pelo trono Pecaias, Peca e Oséias. Pecaia, Peca e Oséias. Oséias não é o profeta, tá? Que é outro Oséias, o rei. E se não me engano, foi o último rei do Reino do Norte. O último. Então, Reino do Sul. Passaram pelo trono nos dias da profecia de Miqueias, da mensagem de Miqueias. Jotão, Acás e Ezequias. E no Reino do Norte, Peca, Pecaias e Oséias. Isso aqui é interessante. Entendendo isso, que ele profetizou tanto para o Reino do Norte como para o Sul, você pode verificar que no capítulo 1,
a partir do versículo 2, ele vai denunciar os pecados de Samaria, reino do norte, e de Jerusalém, reino do sul. Vai falar da idolatria, vai falar da prostituição, enfim. Quem sabe futuramente eu posso trazer uma exposição completa desse livro, capítulo a capítulo. Outra informação importante, antes de começarmos aqui, é que no capítulo 5, versículos de 1 a 5, ele vai falar do nascimento do Messias, que nasceu em Belém. É Miqueias que irá profetizar. Capítulo 5, e ele é muito conhecido por esse texto, né? Miqueias capítulo 5, versículos de 1 a 5, principalmente o versículo 2, que ele fala do Redentor que virá, do Salvador, que nascerá em Belém. E nós aplicamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Messias. Miqueias, ele fala do nascimento do rei, que irá vir para consertar as coisas. Então, entendendo tudo isso, essa rápida introdução, vamos para a exposição. E eu falei que eu vou voltar ao texto que nós lemos. Nós lemos não, nós só apontamos capítulo 6, versículos de 1 a 5 no final, né? Que a nação está no tribunal de Deus. E por que a nação está no tribunal de Deus? Nós veremos aqui os pecados. 8 pecados, ou 8 denúncias. 8 denúncias que Miqueias irá fazer. A mensagem de Miqueias é uma realidade nos nossos dias. E a primeira denúncia que ele vai fazer está no capítulo 2, versículos 1 e 2. E ele vai nos mostrar que o Estado estava aparelhado para o crime. Você vê um aparelhamento do Estado para o crime. Olha o capítulo 2, versículos 1 e 2. É a primeira denúncia. Ai daqueles, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque tem poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Os líderes, os governantes, os reis, os juízes, os administradores eram todos corruptos. Então você vê aqui o aparelhamento do Estado para o crime. Eles na sua cama, no seu leito, eles pensavam mal e quando acordava de manhã cedo, praticava. E eles tomavam as heranças das pessoas, os terrenos, as casas, expulsavam as famílias. Então, imagina, tinha pai de família que perdia tudo, não tinha mais o que fazer e viravam escravos, trabalhando para esses corruptos. E lá na lei, está em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Deus garantiu por meio de Moisés, Moisés, fala para o povo, para não defraudar um ao outro, para não roubar a herança do outro. E a herança era passada de pai para filho, e não se podia vender. Mas nos dias de Miqueias, tá, a corrupção estava tão grande, e aqui é o povo de Deus, gente. É o povo de Deus, estava tão grande, que os líderes políticos da nação, o Estado, estava aparelhado, todo ele, estava apodrecido pela corrupção. Então, versículo 2, eles cobiçavam os campos, que não eram deles, e tomavam. Meu Deus. Eles cobiçavam as casas e também tomavam. E faziam violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Tomava tudo. E não é isso que está acontecendo no Brasil? Não é isso que está acontecendo no Brasil? Olha para a mensagem de Miqueias e olha para os nossos dias. Miqueias parece que está andando no Brasil de hoje. Está nas avenidas, nos becos, nos valados, nos estados, nos municípios.
nas capitais. Miqueias, a voz de Miqueias está ecoando pelas cidades brasileiras, denunciando os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, o presidente da República, um ex-condenado, que foi condenado em todas as instâncias, e por uma canetada do Supremo Tribunal Federal, tá? A Suprema Vergonha Nacional, só tem bandido ali, poucos se salvam, está na presidência da República. E essa é a função do profeta, denunciar. Então, os líderes da nação, aqueles que tinham poder, eles no seu leito, eles pensavam o mal, a iniquidade, e quando eles acordavam, eles faziam. Por quê? Eles tinham poder. Eles tinham poder. Olha para nosso sistema político hoje, gente. Está apodrecido pela corrupção, poucos se salvam. Olha para o sistema judiciário hoje, está também apodrecido pela corrupção, e nós veremos aqui. Então, a primeira denúncia, porque no capítulo 6, versículos de 1 a 5, que é a base da nossa exposição, Deus chama a nação para um tribunal por causa disso. Olha o que estava acontecendo, é a primeira denúncia. O Estado estava aparelhado, todos eles, todos os governantes, juízes, o rei, para o crime, praticando as absurdas, praticando coisas absurdas, terríveis, e era o povo de Deus, que conhecia o Senhor, conhecia a lei, mas abandonaram o Senhor e abandonaram a lei. É a primeira denúncia. A segunda denúncia que ele faz é a inversão de valores. Nos dias de Miqueias, estavam se invertendo os valores. O mal era chamado de bem e o bem de mal. Olha o capítulo 3, versículo 2, parte A. É a segunda denúncia que ele vai fazer. É por isso que Deus estava trazendo juízo por meio do profeta. A mensagem de juízo. Valores invertidos, inversões de valores. Capítulo 3, versículo 2, parte A, diz assim: mas vocês odeiam bem e amam mal. Vocês, meu povo, odeiam bem e fazem o mal. Vocês sufocam o pobre, arrebentam com o pobre, tomam as casas deles, as suas heranças, escravizam, pisam, matam. O texto fala aqui, nós lemos no capítulo 2, versículo 2, tá? Que eles fazem violência, espancam, matam, porque quando o pai de família se recusava a dar a sua herança, eles tomavam a força, na marra, e ainda levavam seus filhos cativos para serem escravos. Olha a situação na época de Miqueias, tudo corrompido. E isso devido à inversão de valores. É a segunda denúncia. Valores invertidos. Capítulo 3, versículo 2, parte A. Vamos ler de novo. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. E não é isso que está acontecendo hoje no Brasil. O certo é errado. O errado é o certo. O certo é roubar. O certo é solapar. O certo hoje é puxar o tapete. O certo hoje é defraudar o seu próximo. É roubar o seu próximo. É matar o seu próximo. São leis injustas. Juízes corruptos. Líderes, governantes corruptos. Então estamos vivendo uma inversão de valores. E o profeta está denunciando aqui: vocês amam o mal e odeiam o bem. Então qual é a função do pregador? Qual é a função do homem de Deus? Não é passar pano, é denunciar. Ele está denunciando os líderes políticos corruptos. Ele está denunciando a nação também, aqueles que estavam
corrompidos, os ricos que estavam solapando, arrebentando com o povo. Isso o povo de Deus. Então, assim como nos dias de Miqueias estava essa podridão moral, a inversão de valores, nós estamos vivendo também no Brasil essa realidade, essa inversão de valores, esse apodrecimento das normas, apodrecimento da moral, apodrecimento daquilo que nós podemos chamar de bom. O salmista, só para corroborar com essa segunda denúncia, se você for para Salmos, capítulo 11, capítulo não, né? Salmo 11, porque Salmo não tem capítulo, são cânticos, né? Salmo 11, olha só o que o salmista vai falar, só para corroborar com essa segunda denúncia de Miqueias, capítulo 11, versículo 3. Eu falei capítulo de novo, né? Mas não é capítulo. Salmo não tem capítulo. Vocês perdoem. Eu estou empolgado. Salmo 11, verso 3, diz assim: Ora, se forem destruídos os fundamentos, as bases, que poderá fazer o justo? É uma pergunta. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se nós estamos vivendo em uma época de inversões de valores, onde o mal é bom e o bom é mal, o que nós podemos fazer? Se o bem é solapado e o mal é aplaudido, o que podemos fazer? Primeiro, denunciar. Segundo, chamar o povo ao arrependimento. Terceiro, confrontá-los. Quarto, pregar a mensagem de perdão, a mensagem de regeneração. Fazer eles terem consciência do seu erro, apontando ponto a ponto aquilo que eles estão fazendo. Então essa é a segunda denúncia que Miqueias faz, a inversão de valores. E nós temos que pregar contra isso. O bem é o bem. O mal é mal. Não podemos inverter. A terceira denúncia que ele faz, vamos correr aqui, é que a classe política, os governantes do povo de Deus, estava corrompida. A classe política estava corrompida. É a terceira denúncia. É por isso que lá no capítulo 6, versículos de 1 a 5, Deus chama a nação para o tribunal como réu. Porque olha o que estava acontecendo. Então a classe política estava corrompida. Capítulo 3, versículo 1 e 2, parte B. Versículo 1 e o versículo 2, parte B. Diz assim, versículo 1. Eu disse, escutem agora governantes de Jacó. Jacó aqui não é o personagem histórico, patriarca. É a nação de Israel. Escutem agora governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Tanto ele está conclamando aqui os governantes do reino do norte e o reino do sul. Como eu falei no início, na introdução. Ele profetiza para ambos os reinos. Escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que competem conhecer a justiça? Versículo 2, parte B. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Meu Deus do céu. Olha o que ele está falando, gente. Olha para o Brasil de hoje. Ele está falando assim, vocês que governam, vocês não sabem o que é justiça? Vocês sabem o que é certo. Vocês sabem o que é correto. Vocês sabem como devem liderar, governar, administrar, mas vocês estão corrompidos. Vocês foram picados pelo vírus da corrupção. E quando o governante é mal intencionado, Salomão fala em Provérbios, quando o ímpio governa, o povo sofre, geme,
mas quando o justo governa, o povo se alegra. Provérbios também, se você ler, para corroborar com essa terceira denúncia de Oséias, se você ler Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9, são palavras para o rei Lemuel, conselhos para o rei Lemuel. Diz assim, 31, versículos 8 e 9 de Provérbios. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Esse é o dever do político, do governante. Então aqui, Deus está denunciando toda a classe política que estava apodrecida pela corrupção. Estava totalmente corrompida. E Deus está puxando a orelha deles. Deus está confrontando eles. Deus está mostrando os seus pecados. Então, a pergunta que tem aqui, que você viu, que você leu, que você observou no versículo 1, Deus falando, por acaso não é a vocês que competem conhecer a justiça? Que compete a conhecer a justiça? E por que vocês estão fazendo o mal? Por que vocês estão solapando o povo? Por que vocês estão, como o versículo 2, parte B, arrancando a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos? Como? Roubando as suas casas, roubando as suas heranças, cobrando impostos abusivos, tá? Matando, maltratando, solapando os direitos do pobre, os direitos daqueles que não tinha a quem recorrer. A quem você vai recorrer se o governante é corrupto? A quem você vai recorrer se o sistema está apodrecido? A quem você vai recorrer se eles praticam a injustiça? A quem você vai recorrer se eles conhecem a lei, sabem o que é certo, sabem o que deve ser feito e não fazem? É o Brasil de hoje. Olha o nosso sistema político, gente, apodrecido pela corrupção. Olha os nossos governadores, os nossos prefeitos, com raríssimas exceções, governam para o povo, governam com justiça, governam com ética, governam com zelo. Olha a presidência da República, olha os ministros que nós temos hoje, todos eles praticamente com denúncias de corrupção graves. No passado mais recente aí, estão lá governando. É a mesma coisa você colocar a raposa dentro do galinheiro. É a mesma coisa. E é o que Miqueias está denunciando. E esse, como você conhece que o profeta é verdadeiro? Quando ele fala aquilo que Deus manda. Profeta não agrada ninguém. Profeta não está para agradar rei. Profeta não come na casa de rei. Profeta não come no palácio. Profeta come na casa da viúva. Profeta não come na mão de rei. Profeta não bajula rei. Profeta não bajula governante. Profeta não dorme nem mora no palácio. Profeta está nas ruas, clamando, denunciando os seus pecados. Profeta não come palácio, come na casa da viúva. Por isso que os profetas eram odiados, os verdadeiros, porque denunciavam. Nós temos que denunciar. Isso aqui que ele está denunciando não está acontecendo hoje no Brasil. Olha as leis injustas, gente, que está sendo feita. Olha as leis injustas. Nós estamos sendo solapados, roubados todos os dias. Olha o aumento de impostos. Aí o pessoal fala, não, Deus não se preocupa com isso. Olha aqui a denúncia que ele está fazendo. Deus está denunciando a classe política por meio de Miqueias, devido aos seus maus, não seus maus, né?
governo, mais os seus maus governos, mais toda a podridão deles. Deus está denunciando. Vocês arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Roubando, matando, aumentando impostos, deixando o povo pobre. O povo já era pobre. E estava deixando o povo mais pobre ainda. E naquela época, Israel, tanto o reino do norte como do sul, vivia da agropecuária, da área rurícola. Eles plantavam para colher, mas eles tomavam tudo do povo. O povo já estava pobre. E estavam ficando a cada dia com esses governantes empobrecidos. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje. Você acha que um trabalhador que ganha um salário mínimo, que paga aluguel, tem que fazer milagres? Tem 2, 3, 4 filhos, a esposa desempregada, pagando aluguel, aí tem que comprar comida para os seus filhos, roupa para os seus filhos. Como ele vai conseguir manter sua família, gente? Enquanto agora no começo de ano, né, teve um aumento significativo para os deputados federais, para o STF. Os camaradas já ganham acima do teto, com todos os benefícios, tá? Auxílio paletó, auxílio eterno, auxílio saúde, auxílio moradia. É um absurdo. Nós gastamos por ano, com esse Congresso aí corrupto, mais de 9 bilhões de reais por ano. Por ano. 513 deputados, 81 senadores, 11 ministros do Supremo, fora aqueles que trabalham, né, que são concursados, os seus assessores, assistentes, a máquina pública pesada, tá? Quem sustenta as suas mordomias é nós, o povo. O Estado está em cima do povo, massacrando o povo. E agora mais impostos. Esses são os governantes maus que Miqueias está denunciando, e é justamente essa a realidade. Então a mensagem desse profeta é a realidade nos nossos dias. A denúncia, ou as denúncias que ele está fazendo, são as mesmas que nós podemos fazer hoje, no Brasil de hoje. Então, a classe política estava corrompida e nós temos que denunciar mesmo. A igreja é para isso, para denunciar o pecado e os desmandos. Então, a quem compete fazer a justiça? Os governantes. Mas eles não estavam fazendo. Não estavam fazendo. Estavam arrancando a pele do povo e a carne de cima dos seus ossos, arrebentando com o povo. O povo estava triste, desanimado. A quarta denúncia, vamos correr por causa do tempo. A quarta denúncia que Miqueias vai fazer, ele vai falar que o poder judiciário, juízes, o poder judiciário estava apodrecido por causa da corrupção. O poder judiciário, os juízes, que eram para zelar pela lei, aplicar leis justas e punir o mal. Vejam o que eles estavam fazendo. Capítulo 3, versículo 11, parte A. Os seus cabeças, os juízes, dão as sentenças por suborno. Meu Deus do céu, é o Brasil de hoje, gente. Os seus cabeças dão a sentença por suborno. Chegava lá o rico e o pobre. O rico comprava o juiz, pagando uma propina, subornando ele. E o pobre, coitado, era solapado. Não ganhava nunca causa, porque o rico comprava o juiz. Ele está denunciando. E não é o que está acontecendo no Brasil. Juízes vendendo sentenças, esquecendo da lei, de proteger a lei. O nosso STF, né, é o guardião da lei. Mas devido às indicações políticas, porque quem assume a cadeira, ou uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal,
ele só assume quando é indicado pelo presidente da República. E ele assume, e muitos estão lá, tá, para auxiliar o político que indicou e o partido desse político, ou os partidos. E os únicos que podem tirar um juiz do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Aí fica aquele jogo, né? O Senado protege o STF, o Supremo, e o Supremo protege o Senado. Senadores corruptos, escândalos de corrupção, mas eles protegem, não prendem. O STF soltou Sérgio Cabral. O camarada arrebentou com o Rio de Janeiro. Réu confesso, ladrão, bandido. Era para apodrecer na cadeia se o país fosse sério em suas leis. Se o Brasil fosse um país sério, Sérgio Cabral ia apodrecer na cadeia, prisão perpétua. Mas como estamos no Brasil, juízes que governam, ou melhor, juízes que dão as sentenças. O que esperar de juízes que dão sentenças por suborno? Sentenças compradas. Todos aqueles que foram presos na Lava Jato estão soltos. Prisão domiciliar. Não existe isso, gente. Isso é invenção para soltar o camarada. Como o cara vai estar preso dentro de casa? Prisão domiciliar. Nossas leis frágeis. Nosso Código Penal frágil. Que era para ser já atualizado. Novas leis rígidas, duras. Endurecer as leis contra os corruptos, bandidos que roubam o povo. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque os juízes dão sentença por suborno. É o que estava acontecendo nos dias de Miqueias. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Olha para o Brasil. Olha os desmandos. Bandidos sendo soltos. Estão no poder. Estão na presidência da República. Fazem parte do ministério do presidente. Estão lá como deputados federais, estaduais, senadores. E o povo sofre, geme, chora. E nós temos que denunciar. A quarta denúncia dele: o poder judiciário estava apodrecido por causa da corrupção. Eu vou ler de novo, versículo 11, parte A. Os seus cabeças, juízes, dão as sentenças por suborno. Meu Deus do céu. Miqueias está no Brasil hoje. Miqueias está nas praças do Brasil. Miqueias está em Brasília, na Praça dos Três Poderes, denunciando os desvios do Supremo Tribunal Federal. Desvio dos juízes que estão vendidos, comprados. E suas sentenças eles só dão por suborno. O corrupto é solto. Aqueles que prejudicaram o povo, roubaram o povo, está solto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quinta denúncia de Miqueias. Tem mais aqui, mas só vou falar de 8. Quinta denúncia. Os três poderes, o poder judiciário, executivo, legislativo, estavam trabalhando juntos para fazer o mal. Todo o sistema judiciário, executivo, legislativo, estavam mancomunados. Estavam todos corrompidos, trabalhando juntos, um ajudando o outro para fazer o mal. Olha só o capítulo 7, versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. As suas mãos são hábeis, não para fazer o bem, na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos, e assim, em conjunto, tramam os seus projetos, e os projetos maléficos, malignos, contra o povo. É por isso que no capítulo 6, de 1 a 5, o texto que nós usamos como base,
Deus está convocando a nação para um tribunal, para uma audiência. Venha cá, apresentem as suas queixas, apresentem as suas defesas. Não tinha como se defender. Não tinha como se defender. E no Brasil de hoje, o sistema judiciário, executivo e o legislativo não estão mancomunados para a prática do mal? Olha a mensagem de Miqueias como é atual. É atual. O profeta pregou há 2.500 anos atrás, mas parece que ele estava com a luneta na mão, vendo o Brasil de hoje. Então, os três poderes estavam trabalhando juntos para fazer o mal contra o povo, gente. E não é isso que está acontecendo. Os nossos três poderes, com raríssimas exceções, homens maus, perversos, cruéis, que trabalham junto, em conjunto, e tramam os seus projetos. Eu vou ler de novo o versículo 3. As suas mãos, as mãos daqueles que trabalham no judiciário, executivo e legislativo, são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos, e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. Projetos esses maléficos. É a quinta denúncia. Olha o nosso Brasil de hoje. Não é isso que está acontecendo? E é o dever como pregador, como pastor, como líder, temos que denunciar o pecado e os desmandos desses homens. Sexta denúncia. Vamos correr aqui. Sexta denúncia. Aí você pode pensar assim, bem, então a religião é a única reserva moral. A religião não está corrompida. A religião denuncia isso. Os sacerdotes e os profetas. Será? Olha como estava a religião nos dias de Miqueias. E veja se não é o retrato dos nossos dias. Sexta denúncia. A religião também estava em um estado caótico. Capítulo 3, versículo 5 e o versículo 11, parte B. O capítulo 3, versículo 5 vai falar assim, sobre os profetas. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tem o que mastigar, o que comer. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Versículo 11, parte B. Diz assim: os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha só, os profetas trabalhando juntos com os sacerdotes. Os profetas mentindo, inventando falsas profecias, e dizia assim: olha, se vocês me alimentarem, me darem de comer, vocês terão paz. Agora, se vocês não me derem o que comer, a mão do Senhor vai estar contra você. Tá? Deus vai amaldiçoar você. Então, aqueles que recebiam comida, dinheiro, abençoava. Vocês estão abençoados. Mas aqueles que se negavam a dar dinheiro para esses falsos profetas e comida para eles amaldiçoavam. E os sacerdotes que conheciam a lei, que eram os pastores do povo, ensinando, redarguindo, admoestando, mostrando o caminho, eles ensinavam por interesse. Tanto o profeta como o sacerdote ensinavam por dinheiro, eram gananciosos. E não é isso que está acontecendo hoje no Brasil? Falsos profetas, falsas profecias, falsos líderes, falsos pastores, apóstolos do mal, apóstolos de Satanás, do diabo. Hoje, eles enganam o povo. É rosa ungida,
água do Rio Jordão, vassoura ungida para varrer o mal da sua casa, né? Rosa para atrair o mal olhado, você colocar na porta da sua casa, né? Tem que usar branco para trazer paz, dando paz nas pessoas, tá? É campanha disso, é campanha daquilo, tudo vagabundos, tudo mentirosos, tudo falsos profetas, falsos pastores. E o que tem de gente seguindo esses pilantras, esses malandros eclesiásticos, esses pilantras da fé. Poderia citar nomes, mas não vou citar. Então, olha o que estava acontecendo. A religião estava apodrecida pela corrupção. É a mesma coisa que acontece hoje, gente. Então, como eles iam denunciar os desmandos dos governantes se eles estavam na mesma situação? Como a igreja hoje vai denunciar os pecados desses líderes, dos nossos governantes, se eles praticam a mesma coisa ou até pior com o povo, roubando o povo? Porque hoje, olha para a situação das igrejas. Olha para a situação. Não tem nenhuma relevância, gente. Você tem um bairro ali, você tem uma igreja, mas tráfico de drogas, bares, prostíbulo. A igreja não faz nenhuma diferença ali. Tanto faz em ter ou como não ter. Não tem relevância. Os crentes também não têm nenhuma relevância. Não pregam o evangelho, não denunciam o pecado, não denunciam as fraudes, os erros. Não tem nenhuma relevância. É o que está acontecendo no Brasil. Aí você vê o surgimento de falsos pastores, falsos pregadores, falsos obreiros. Não é o que está acontecendo hoje. Então, a realidade de Miqueias, nos seus dias, é a nossa realidade. A religião estava em um estado caótico. E no capítulo 2 também, versículos 6 a 11, é mais uma profecia de juízo contra os falsos mestres. Ou melhor, os falsos profetas. Os falsos profetas. Versículos 6 a 11 do capítulo 2. Não vou ler por causa do tempo. Meu Deus do céu. Sétima denúncia. Aí você pode pensar, mas espera aí, a família estava numa situação maravilhosa. A família estava numa situação, né, boa. A família era a única reserva moral. Será que estava assim? Olha só como estavam as famílias na época de Miqueias. As famílias estavam em pé de guerra. Capítulo 7, versículo 6, vai dizer assim: porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Meu Deus, é o Brasil de hoje. Filho contra pai, pai contra filho, filho mata pai, pai mata filho, mãe mata filha, filha mata mãe. Uma briga generalizada. E se as famílias estavam assim, a sociedade é o reflexo daquilo que acontece em casa. A sociedade é o reflexo da família. Porque a sociedade é composta de famílias. Famílias ruins, sociedade ruim. Igrejas ruins, famílias ruins. Igrejas problemáticas, famílias problemáticas. Sociedade problemática, família problemática. Isso é sine qua non. Então, nos dias de Miqueias, as famílias estavam em pé de guerra. Um não entendia o outro. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Pai não entende filho, filho não entende pai. Um brigando com o outro, não tem mais respeito, não tem mais zelo, não tem mais o sacerdócio na família. O pai como sacerdote do lar, como provedor, tá? Virou bagunça, virou uma coisa totalmente desenfreada. Não tem mais respeito, não tem mais pudor, não tem mais amor. Os mandamentos que sustentam, os pilares que sustentam os lares estão todos demolidos, arrebentados, fragilizados. E o profeta está denunciando. É a sétima denúncia. As famílias estavam
em um pé de guerra. Oitava denúncia. E aqui nós iremos, ou melhor, né? Nós temos aqui a conclusão do profeta, que também é uma denúncia, né? Oitava, nós temos a conclusão do profeta. Olhando todo esse cenário caótico, o profeta vai dar a sua conclusão. Capítulo 7, versículo 2, diz assim: desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Olha só, desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Então olha a situação na época de Miqueias e faça uma comparação com os nossos dias. Não é a mesma coisa? Um matando o outro, um caçando o outro, um contra o outro, não tem mais compaixão, não tem mais amor, não tem mais graça, não tem misericórdia. Os dias de Miqueias são os nossos dias. É a constatação do profeta. É a conclusão dele. É a conclusão dele. Meu Deus. Miqueias dá o veredito. Joga a pá de cal. Não há, onde estão os piedosos? Onde estão aqueles que denunciam os pecados, os desmandos? Onde estão? Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Mas você já entendeu. Capítulo 7, versículo 2. É a oitava denúncia, né? Que é a constatação, a conclusão do profeta. Capítulo 7, versículo 2. Marque aí na sua Bíblia para você ler depois. E aí, depois dessas denúncias, nós voltamos aqui para encerrar no texto que nós citamos, o capítulo 6, versículo de 1 a 5. Aonde os versículos 1 e 2, Deus chama a nação para o tribunal. A nação é réu. Deus chama a nação como réu. Aí Deus fala, apresente a sua defesa. Não tinha como apresentar, gente. E no versículo 3, Deus, por meio do profeta, faz uma pergunta. Ou duas perguntas. A primeira pergunta, olha o versículo 3, parte A. Meu povo, o que eu fiz? O que foi que eu lhe fiz? Eu fiz o que para vocês? Para me largarem, me abandonarem, adorarem outros deuses, se prostituírem, não praticarem a justiça, não serem bondosos, misericordiosos, graciosos com o próximo. O que eu fiz para vocês? E depois, a segunda pergunta. E como foi que eu o levei a ficar cansado? O povo estava cansado de Deus. O povo estava saturado de Deus. O povo não queria saber de Deus. Eu estou cansado do Senhor. Estou cansado do culto, dos sacrifícios. Eu não quero saber. Eu estou enjoado. E Deus está perguntando, o que eu fiz para vocês? Porque vocês se cansaram de mim. E nos versículos 4 e 5, Deus vai mostrar o seu amor. Mostrando, primeiro no versículo 4, que tirou o povo do Egito. Eu tirei vocês do Egito. Foi eu que tirei vocês. Vocês devem a mim. Gratidão a mim. E eu coloquei líderes para governar vocês. Ele cita Moisés, Arão e Miriam. Moisés, o grande líder do povo. Arão, o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo. E Miriam profetiza. E no versículo 5, ele cita o episódio de Balaão e Balaque. E lembra também aquilo que aconteceu, tá? Desde Sintim até Gilgal. Deus está lembrando o povo dos benefícios que ele fez a favor do povo. Sempre estendendo a mão da misericórdia, da graça, do amor. A mão bondosa. Mas o povo não estava nem aí. Estava nem aí.
O povo estava virando as costas para Deus. E nos versículos 6 a 8, Deus mostra as suas exigências. Vocês têm que se arrepender. Não vão se arrepender. Versículos 9 a 16. Então vou vir com juízo. Eu vou vir com justiça. Vocês serão punidos. E como de fato foram. Israel foi levado cativo. Reino do Sul. Em 586. Nabucodonosor invade Jerusalém. Destrói toda a cidade. Queima ela a fogo. Destrói o templo e o povo é cativo. Assim também aconteceu com o Reino do Norte. Em 722, a Assíria invade o Reino do Norte e leva o povo cativo. Por quê? Devido à desobediência, os seus pecados. Se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, se não houver confissão, contrição pelos seus pecados, o juízo virá. Deus pune. Deus é amor, é longânimo, é misericordioso, é bondoso, mas Ele é justiça. Ele é justiça. Fique com essa palavra. Desculpe aí pelo tempo. Desculpe pelo tempo. Mas foi necessário. Os dias de Miqueias são os nossos dias. A mensagem desse profeta é atual para os nossos dias. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus projetos. Deus abençoe os seus planos. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições, querendo Deus.